Hoje nós vamos falar sobre 7 rotinas que todo PCM de sucesso precisa ter. Então, se você trabalha com PCM, fica de olho se você está fazendo essas 7 rotinas e como você está fazendo essas rotinas. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos. E hoje eu estou vestindo o moletom da Modular Store. Você pode ver aqui vários modelos aqui no lado para quem realmente trabalha com manutenção na área industrial, técnico, para vestir aí quem tem o DNA da nossa área, uma linha exclusiva. E se você tem o DNA da manutenção, se você tem o DNA de quem trabalha com PCM, você com certeza precisa estabelecer rotinas corretas de trabalho, afinal isso vai fazer toda a diferença. É por isso que agora eu vou passar para vocês 7 rotinas que todo PCM precisa aplicar. Rotina número 1, de planejamento sistêmico. A rotina de planejamento sistêmico ou de planejamento periódico é aquela rotina em que o PCM tem que planejar semanalmente, mensalmente ou até anualmente, no mapa de 52 semanas, as manutenções que são frequentes, que são periódicas. Por exemplo, inspeção, lubrificação, preventivas e preditivas. Essa rotina ela é muito importante, por quê? Porque ela tem que ser alinhada ao PCP, que é o planejamento e controle da produção, afinal a gente não quer parar máquinas e equipamentos quando tem o maior pico produtivo, não é verdade? Nós queremos aproveitar os vales ali na parte produtiva e encaixar melhor as paradas de manutenção. Bem como nós temos que pensar do ponto de vista de estoque MRO, que são as peças de manutenção e reparo e operação. Afinal, quando a gente vai fazer uma grande parada, muitas vezes é preciso fazer muita troca preventiva ou muito reparo preventivo. E aí, nós precisamos garantir que nós temos essas peças em estoque. Então, o planejamento sistêmico, a rotina de planejamento sistêmico é a primeira rotina do PCM que precisa ser bem cumprida, porque a partir daí, todo o resto, todas as outras rotinas vão ser encaixadas nesse cronograma sistêmico que foi montado. Rotina 2, triagem das demandas de manutenção. As demandas de manutenção, principalmente aquelas que são reativas, elas começam lá na identificação de um possível problema na área e com isso é aberto um chamado de manutenção ou uma solicitação de serviço. Daí começa então essa fase de triagem das demandas de manutenção que geralmente é feita pelo gatekeeper, o guardião da manutenção, alguém responsável por dizer quais solicitações de serviço serão executadas e quais não serão executadas. Por que essa rotina é importante, pessoal? Porque o pessoal da área vai abrir solicitação de todo tipo imaginável e alguém precisa fazer uma triagem para dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Senão, entram muitas solicitações para o PCM vir a programar e muitas delas, às vezes, é lixo. São solicitações que não tem pé, não tem cabeça, são solicitações mal escritas, solicitação que era coisa de segurança do trabalho, que era do setor de melhoria, que a própria operação deveria fazer. Então, essa triagem faz com que poucas solicitações realmente sejam importantes e isso diminui o fluxo do trabalho do PCM. Além disso, nessa triagem é feita uma parte muito importante que é a parte de priorização das atividades. Para priorizar as atividades, esse gatekeeper ele vai dizer quais atividades são mais importantes a serem feitas, vai elencar, ranquear com uma criticidade para que o PCM possa dar celeridade para aquelas que são mais críticas e um pouco mais moroso para aquelas que não são tão críticas. Rotina 3, o planejamento reativo. Então, já que a gente está falando ali que uma das rotinas é fazer a triagem e a priorização de atividades, essa próxima rotina agora vai ser do planejamento reativo. O que é o planejamento reativo? É pegarmos todas essas solicitações de serviço, todas essas notas de manutenção, todas essas demandas que são reativas. Por que é reativo, pessoal? Porque a falha já aconteceu, o problema já aconteceu e foi então o pessoal da área da operação, manutenção, o líder ou supervisores que viram essa demanda de manutenção e reportaram para o nosso setor para que a gente possa então fazer depois o planejamento. Diferente das manutenções e do planejamento sistêmico, que é mais proativo, é mais ativo, a gente faz com antecedência, o planejamento reativo ele vai ser então pautado aí na programação das solicitações de serviço, tá? E quando a gente faz a solicitação de serviço, o planejamento delas, primeiro, a gente já passou pela triagem, já foi feita uma priorização. Agora, nessa etapa de planejamento, então, a gente tem que ver quando que vai ser feito, por que vai ser feito, como que vai ser feito,
quais os materiais que vão ser utilizados, quanto tempo vai demorar, qual seria a sequência das atividades, qual seria o técnico especialista nesse assunto para poder estar realizando essa atividade. E aí, com base nisso, a gente faz o planejamento de uma demanda por vez e vai montando então o nosso cronograma, fazendo esse planejamento reativo. Rotina 4, os agendamentos. Depois que está tudo planejado, tanto o planejamento reativo quanto o nosso planejamento sistêmico, é hora então agora de botar isso dentro de um cronograma. Por isso que a gente faz o agendamento das atividades. O que o PCM ele vai fazer? Como rotina, ele vai começar a sua semana olhando quais são as atividades dessa semana que já são sistêmicas, ou seja, o que eu já tenho marcado já de forma periódica e recorrente de inspeção, de preventiva e de lubrificação. Com base nisso, você vai ter a sua agenda e vai ver aonde que estão alocado cada técnico. E vão sobrar janelas de oportunidades aonde não tem nenhuma atividade alocada. Nessas janelas de oportunidades é onde você vai encaixar as suas manutenções reativas. É onde você vai colocar aquela corretiva programada ou uma corretiva emergencial com um pouco mais de tempo ali se a gente conseguir programar. É ali que a gente vai conseguir colocar uma melhoria, algum desenvolvimento, algum projeto para o nosso técnico poder tocar isso. E tudo isso vai ficar então dentro de uma janela, dentro de um agendamento, o que facilita toda a parte de controle. E quando a gente fala de agendamento, é fundamental utilizar então as ordens de serviço ou ordens de manutenção. Até então a gente estava trabalhando com uma solicitação, uma demanda. A partir do momento que é priorizado, que é planejado, a gente parte para o agendamento, então agora essa solicitação, essa demanda se torna uma ordem de serviço. A ordem de serviço, como o nome já fala, é um comando para que um determinado serviço, uma determinada manutenção, ela seja executada. E essas ordens de serviço precisam estar agendadas. E aí a gente pode fazer agendamento diário, a gente pode fazer agendamento semanal, a gente pode fazer agendamento quinzenal, o agendamento pode ser travado, pode ser livre. Existem várias formas de a gente utilizar essa rotina, dependendo, claro, de como funciona a nossa empresa. Rotina 5 é de compras. É claro que para executar atividades nós vamos precisar de insumos, de material. Sejam eles de uso e consumo, estopas, peças, spare parts, ferramentas, enfim, tem uma infinidade de material que a gente precisa alocar para executar certos tipos de manutenção. Aqui, pessoal, também pode, na parte de compras, pode vir a parte de aluguel também. Então, por exemplo, a gente precisa alugar uma retroescavadeira, uma plataforma de trabalho em altura, uma PTA, para poder executar determinados tipos de atividades. Ou também contratar algum terceirizado para nos ajudar em certas intervenções de manutenção. Então, é muito importante que o PCM ele garanta nas suas rotinas que vão existir peças em estoque. É o PCM que vai gerenciar o estoque? É o PCM que vai fazer atividade de compra? Isso vai depender de empresa para empresa. Tem algumas empresas que sim, tem outras empresas que não. No geral, pessoal, a gente recomenda que toda essa parte de compra, de almoxarifado, de estoque, fique a cargo de pessoas especializadas nisso. Inclusive, é muito importante que dentro das empresas existam compradores especialistas, que eles entendam ali da parte técnica para poder fazer compra de peças, máquinas e equipamentos de acordo com as especificações técnicas, afinal o PCM já tem muitas rotinas para serem feitas. Porém, o PCM precisa fazer um acompanhamento dessas compras para garantir que realmente tenha material na hora de fazer a intervenção de manutenção. E a sexta rotina é a de controle, onde o PCM ele vai levantar e coletar dados, vai fazer higienização das informações, afinal não é tudo que presta que a gente coleta, vai fazer a atualização das métricas e também dos indicadores e dos KPIs, que são os indicadores chaves de performance. Quando a gente fala de indicadores aí na manutenção, os principais são MTBF, MTTR, backlog, disponibilidade, lead time, o acerto das programações, a taxa de realização, do cumprimento do plano sistêmico de manutenção e, claro, a parte de custos, o custo de manutenção, se ele está dentro ali do que a gente havia previsto. E após fazer o levantamento de todos esses dados e montar esses resultados, o PCM então ele vai ter que exibir esses dados. Como é que a gente exibe isso? Principalmente em forma de gráficos. E quando a gente combina vários gráficos em um mesmo ambiente, nós chamamos isso de dashboard ou painel de controle, onde ali a gente consegue ver os principais indicadores e, para quem sabe ler e interpretar esses gráficos, consegue facilmente fazer uma interpretação de correlação entre as coisas. Então,
Se eu bati meta de MTTR, se eu bati meta de MTBF, mas eu não estou batendo meta de disponibilidade, alguma coisa está errada aí, provavelmente nos meus dados, nos meus indicadores. E aí vai de uma questão de sensibilidade fazer essa análise, né? Por isso que a gente precisa, então, de um analista de manutenção e fazendo essa análise, fazendo as correlações ali sistêmicas, a gente consegue entender o que está dando certo, o que está dando errado, se estamos batendo meta ou não, se estamos dentro de uma margem de erro também ou não. E ao montar esse dashboard, né, esse painel de controle, também é muito importante divulgar isso para a empresa. E aí, para cada nível, vai ter uma divulgação diferente dentro dessa rotina de controle. Para os técnicos, vai ser algo em mais baixo nível, ou seja, quantidade de OS executada, apropriação de mão de obra, quanto que cada um fez, total de chamados emergenciais, total de OS cumpridas, total de OS ainda não, esse tipo de coisa mais quantidade. No nível mais tático, onde vamos ter ali o PCM, a engenharia, a gente vai se preocupar então com MTBF, MTTR, disponibilidade. Já no nível de mais alto nível, né, para coordenadores e gestão, vai ser basicamente indicadores de performance das pessoas, indicadores do OEE, que é a efetividade global do ativo, e também os indicadores de custo. E além, claro, de ter esse controle por meio de dados e indicadores, a gente também tem um controle in loco, que é o que a gente fala que é o Gemba Walk, ou seja, é estar no própria operação vendo o que está acontecendo. Então o PCM ele também tem que ter como rotina, no seu controle, ir até campo e verificar realmente a execução de algumas atividades. É todas que ele vai conseguir fazer? Não. Ele precisa ver quais das atividades que vão ser executadas é mais interessante para que ele acompanhe sendo feito isso de forma estratégica. É claro que, como ele não vai conseguir acompanhar todas, é por isso que precisa do feedback do técnico da ordem de serviço para que ele entenda o que foi feito e isso seja transformado em indicadores com qualidade. E a rotina número 7 são das reuniões. E aí algumas reuniões, pessoal, elas são fundamentais que todo o PCM execute, porque isso ajuda muito em todo o fluxo de planejamento, de execução das atividades e agendamento. Então eu trouxe aqui para vocês algumas reuniões. Vamos lá, primeiro. Reunião de resultado mensal com o fechamento dos indicadores. Essa reunião geralmente a gente chama quase todo o time e mostra ali o nosso dashboard com os principais indicadores, falando sobre as conquistas e os desafios daquele mês. 2. Reunião semanal de acompanhamento do plano sistêmico. Como a gente já conversou, o plano sistêmico ele é periódico e ele já é pré-programado, né? Então a gente já sabe quais semanas vão ter quais paradas de máquina, quais vão parar, quais não vão, quais são as atividades que vão ser feitas, quais não vão. Então essa reunião semanal de acompanhamento do plano sistêmico é para ver se dentro daquela semana aquelas atividades previstas realmente vão ocorrer ou não, porque sempre vão ter aqueles imprevistos, né? A produção que não pode parar, uma máquina que tem um problema, uma outra que ganhou mais criticidade, a gente vai ter que adiantar a execução daquela parada programada. Então essa reunião semanal nos ajuda muito a ver se vai dar tudo certo e quais são as reais janelas que nós vamos ter ali para encaixar a nossa programação da manutenção, tá? Principalmente das manutenções reativas, no caso. Terceira reunião é a reunião semanal com a operação ou com o cliente. Para que serve essa reunião, né? É para dar voz ao cliente, né? Ou ao operador, ao time de produção, aonde o pessoal de produção se reúne com o PCM para passar suas dificuldades, o que precisa, passar o seu ponto de vista. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma priorização de uma atividade, quando a gente programa ou planeja, às vezes a gente não tem o ponto de vista da produção, do quanto aquilo é importante ou não para bater as metas, às vezes, da empresa ou para atender um determinado cliente externo que está esperando, que está em atraso. Então, essa reunião semanal com a operação ou com o nosso cliente interno ou externo, ela nos ajuda a ver realmente qual o nível de criticidade e prioridade. E muitas vezes, depois dessa reunião, pessoal, a gente ajusta o nosso cronograma para tentar também fazer um agrado aí para o nosso cliente interno e externo. A quarta reunião é a reunião diária de atividades do dia, que a gente faz geralmente dentro da oficina ou com os técnicos, onde a gente passa quais atividades foram executadas, quais vão ser executadas e quais estão sendo executadas naquele momento. Isso é uma forma de controle diário para a gente ver se realmente o planejamento está sendo executado da forma correta. Reunião número 5 são as reuniões de análise de falha de acordo com a demanda. Então ela não é recorrente, semanal, diário, mensal,
mas ela é de acordo com a ocorrência de falhas que liberem um gatilho para a gente fazer uma análise de falha. E essas reuniões são reuniões que vão pegar pessoas de diferentes setores, diferentes áreas, às vezes o técnico, o engenheiro, o PCM, o próprio operador de máquina vão se juntar para então elaborar essa análise de falha e emitir um relatório para que depois isso seja atualizado lá no plano do FIMEA e a gente possa então melhorar o nosso plano preventivo. E a última reunião são os diálogos diários de segurança, que muitas vezes também fica a cargo aí do PCM, falar com o time, passar para o time, né, que tudo a gente deve fazer com segurança, afinal, a vida de todo mundo é muito valiosa. Então, pessoal, essas foram as principais rotinas que todo PCM precisa ter. Se ficou com dúvida se você faz ou não faz, quer saber mais, deixa aí nos comentários, curta, siga e compartilhe esse vídeo também aí com os técnicos, são os seus líderes e gestores, para que vocês possam implementar também todas essas rotinas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.